Primeiro de tudo, que é o Triângulo das Bermudas. É um pássaro, um avião? Então, o lugar tem esse nome porque fica localizado entre os extremos das ilhas das Bermudas, Porto Rico e Miami, na Flórida. Essa área forma um triângulo equilátero, por isso o lugar tem esse nome. Desde que o local foi descoberto, há relatos de desaparecimento de aviões e navios. Milhares de pessoas que passaram por esse trecho não voltaram para contar a história. Mas para onde essas pessoas foram parar? Será que estão no fundo do mar, ou em uma ilha mágica, ou até mesmo foram abduzidas? Várias lendas foram criadas para tentar explicar o mistério. Algumas delas envolvem buracos negros, craques e até mesmo OVNIs. Já a ciência também tem suas teorias. Uma delas diz que o lugar tem muitas crateras e esses buracos possuem grande quantidade de gás metano. Somado com as altas temperaturas das águas de Bahamas, haveria muitas explosões do gás. Outra teoria afirma que o gás tem uma neblina eletrônica e isso afeta o funcionamento das bússolas, já que com a neblina a ferramenta apontaria para o norte verdadeiro e não para o magnético, assim desorientando os comandantes dos navios e os pilotos. Origem do mito. Você deve estar pensando, como a região ficou tão famosa? Ao longo do tempo, muitos navios desapareceram. Assim, as pessoas começaram a inventar histórias para tentar explicar o que pode ter acontecido, além de impedir que mais pessoas sumissem. E isso não é errado. Antigamente, as tribos indígenas criavam lendas sobre as florestas para que as crianças ficassem com medo e não saíssem para a floresta durante a noite, assim preservando a vida dos pequenos. Porém, um lugar não ficaria conhecido no mundo todo só por causa de lendas. Então, com certeza, alguém ajudou a propagar o mito acerca do Triângulo das Bermudas. Mas quem teria o poder para isso? A mídia, é claro. A literatura se encarregou de elevar a fama da região, exaltando os acidentes e oferecendo argumentos paranormais aos fenômenos. Entre esses escritores está o jornalista americano Vincent Gates. Em 1964, ele criou o termo Triângulo das Bermudas numa série de artigos para uma revista americana. Outro autor que usou a região como cenário de suas aventuras foi o americano Charles Belitz. Em seu livro Triângulo das Bermudas, publicado em 1974, apontou que o lugar estaria ligado à cidade imaginária Atlântida, ou seja, várias pessoas tentaram ganhar fama em cima da região, criando mistério e inventando histórias, assim aumentando o imaginário popular. Desaparecimentos históricos. Apesar dos mitos, a área possui muitos desaparecimentos reais, sem soluções, como aconteceu em 1918. Nesse ano, o cargueiro americano Ciclope abastecia outras embarcações durante a Primeira Guerra Mundial. Tinha 309 pessoas a bordo que não chegaram ao seu destino. Em 1941, outros dois navios iguais ao Ciclope fizeram a mesma rota e sumiram. Em termos de aeronaves, o avião C-54 levantou voo na Ilha das Bermudas e encontrou uma tempestade pelo caminho. A grande questão nesse caso é por que o piloto não evitou. Um intrigante caso também aconteceu com o DC-3, que decolou do Porto Rico para a Flórida em 1958 com 26 pessoas a bordo. O voo corria tranquilo e a comunicação entre os controladores era fluida. Entretanto, 20 minutos antes do previsto para a aterrissagem, as torres de controle não receberam mais qualquer sinal. Até hoje, os casos são um completo mistério. Teoria sobre as causas. Apesar dos mistérios na região, a ciência também tem algumas hipóteses para tentar solucionar o enigma. Uma das teorias aponta que a região tem uma declinação magnética. Esse fenômeno provoca uma inversão da bússola, assim desorientando os pilotos. Isso explicaria o comportamento dos equipamentos de navegação, que são alterados no Triângulo das Bermudas. Vale ressaltar que alguns acidentes aconteceram por causa da combinação de erro humano e mau tempo. Entretanto, o mesmo ocorre em outras regiões, provando que não há algo especial naquele ponto específico. Estudos da Universidade do Colorado apontaram para algumas características próprias da região. Cientistas observaram nuvens em forma de hexágono que provocam fortes correntes de ar, fazendo surgir ondas de até 15 metros de altura e desestabilizando as aeronaves. Também existem as grandes bolsas de gás que são formadas nessa parte do Oceano Atlântico. Nesse cenário, as embarcações e aviões são arrastadas para o fundo do mar e simplesmente desaparecem. Infelizmente, durante o voo, muitos imprevistos podem acontecer, assim aumentando as chances de provocar um erro humano. Vários acidentes que acontecem nessa região são causados por indecisões erradas, erros de cálculos ou falhas de dispositivos. Infelizmente, isso não pode ser provado, porque a área do Triângulo das Bermudas ocupa é tão grande que se torna quase impossível de haver uma investigação profunda. Uso cultural. Com o desaparecimento de vários navios e aviões, muitas lendas foram criadas para o local. Algumas delas envolvem até buracos negros, mas isso é impossível, tendo em vista que um buraco negro engole tudo que há à sua volta.
E se tivesse um no planeta, com certeza a Terra seria destruída imediatamente. Aliás, o canal tem um vídeo explicando o que são os buracos negros. Vou deixar o link na descrição. Mas pode ficar tranquilo, a Marinha monitora a segurança marítima em todo o mundo, incluindo o Triângulo das Bermudas, e fornece recomendações e regulamentos para garantir a segurança dos navios e tripulações. E isso também trabalha contra as agências governamentais para garantir que as áreas de navegação sejam seguras para todos. É importante destacar que o Triângulo das Bermudas é uma região muito ampla, cobrindo mais de milhões de quilômetros quadrados no Oceano Atlântico. Embora haja algumas áreas perto da costa da Flórida que são conhecidas por condições climáticas instáveis, a maioria da região é considerada segura para navegação. Além disso, a tecnologia e os métodos de navegação melhoraram significativamente desde a época em que as histórias sobre o Triângulo das Bermudas começaram a circular, o que ajuda a aumentar a segurança dos navegantes. Apesar das histórias lendas que circulam sobre o Triângulo das Bermudas, a maioria dos especialistas concorda que a região não é mais perigosa do que as outras áreas no oceano, e que a segurança dos navegantes pode ser garantida através de monitoramento e tecnologias avançadas. Investigações modernas. Desde a popularização do mito do Triângulo das Bermudas, houve várias investigações científicas e explorações submarinas para esclarecer o mistério das desaparições de navios e aviões na região. No entanto, até agora, não há evidências concretas que possam explicar o porquê dessas desaparições. Alguns estudos recentes se concentram na análise de dados meteorológicos e geológicos para entender as condições climáticas e geológicas que podem ter contribuído aos desaparecimentos. Outros investigaram as teorias de fenômenos naturais, como rajadas de vento, ondas gigantes e tempestades elétricas, como as possíveis explicações para as desaparições. Explorações submarinas também foram realizadas na região para procurar por vestígios de navios e aviões desaparecidos. Essas missões usaram tecnologias avançadas como sensores e veículos subaquáticos. No entanto, até agora, essas investigações não produziram evidências conclusivas que possam explicar completamente as desaparições no Triângulo das Bermudas. Embora as teorias científicas e as investigações tenham ajudado a esclarecer algumas das condições adversas da região, o mistério do Triângulo das Bermudas ainda permanece. Além disso, é importante lembrar que a incidência de desaparecimento no Triângulo das Bermudas não é significativamente maior do que em outras áreas do oceano. Muitos dos incidentes que são atribuídos ao Triângulo das Bermudas podem ser explicados por erros humanos, falhas mecânicas, condições climáticas adversas ou outros fatores comuns a outras áreas do oceano. As investigações científicas e as explorações submarinas continuam a buscar por respostas sobre o Triângulo das Bermudas. No entanto, até agora, o mistério permanece sem solução definitiva. É importante continuar a examinar a região com a mente aberta, mas também com senso crítico, a fim de evitar especulações infundadas e teorias conspiratórias. Casos específicos. Existem muitos casos notórios de desaparecimento de navios e aeronaves no Triângulo das Bermudas. Um dos principais são o navio de carga USS Cyclops, que desapareceu em 1918 com 309 tripulantes a bordo, e o voo 19 da Marinha dos Estados Unidos, que desapareceu em 1945 com 27 tripulantes e 5 aviões. O caso do navio de carga USS Cyclops é um dos mais misteriosos desaparecimentos no Triângulo das Bermudas. O navio saiu do porto de Baltimore em março de 1918 com uma carga de manganês e 309 tripulantes a bordo. O navio nunca chegou a seu destino e não houve sinal de vida dos tripulantes ou do navio desde então, com destino ao Rio de Janeiro. No entanto, as investigações não forneceram nenhuma pista conclusiva sobre o que aconteceu com o navio. Algumas teorias incluem colisão com o submarino inimigo, falha mecânica, incêndio a bordo ou abdução por força extraterrestre. No entanto, essas teorias não foram comprovadas e o desaparecimento do USS Cyclops é um dos notórios mistérios marítimos da história. Também tem o caso do voo 19 da Marinha dos Estados Unidos, que também é um dos mais conhecidos desaparecimentos do local. Em 5 de dezembro de 1945, aviões da patrulha TBM Avenger decolaram da base naval na Flórida para uma missão de treinamento. Durante a missão, os navios perderam contato uns com os outros e com a base naval e nunca foram encontrados. As investigações apontaram para várias possíveis explicações para o desaparecimento, incluindo erros humanos, falhas mecânicas, condições climáticas diversas. No entanto, nenhuma delas também foi comprovada. Apesar de décadas de investigações e teorias sobre o Triângulo das Bermudas, o estado atual de conhecimento sobre a área é que não há uma explicação conclusiva para os desaparecimentos misteriosos que ocorreram na região. Embora algumas teorias tenham sido propostas, incluindo condições climáticas diversas,
Nenhuma delas foi comprovada e muitos desaparecimentos permanecem sem explicação. A área do Triângulo das Bermudas é uma região ampla e bastante movimentada, com uma grande quantidade de tráfego marítimo e aéreo, e é possível que alguma das desaparições possam ser explicadas por causas naturais ou humanos comuns. Além disso, a falta de registros precisos e sobre muitos dos desaparecimentos na área dificulta a investigação e a resolução dos mistérios. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal para receber mais vídeos de curiosidades.